Pessoal, esse editorial está repleto de informações para vocês. Vamos falar sobre o Flávio Dino, que mandou suspender os perfis das redes sociais da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui. O que aconteceu? Pediram Pix para o Bolsonaro e a gente vai falar um pouco disso aqui. Vamos falar da CPI, que pode sair prefeito preso da CPI. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso e vamos falar também do Lula e das declarações que Lula vem dando. Tudo isso faz parte do nosso editorial e muito mais coisas aqui. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Não esquece de dar o like, curtir e compartilhar. Eu não gosto de ficar mendigando não, mas se eu não fizer isso, o YouTube não manda para mais pessoas. Vocês podem ver que o alcance aumentou depois que eu passei a virar esse pidão aqui e ficar pedindo isso, né? Então dá o like, curte, compartilha, se inscreve. É sempre importante para o nosso canal. E aqui eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, tá? Eu cometi uma gafe e também sou humano, eu erro pra caramba, tá? Eu confundi, tá? Na verdade, minha cabeça vacilou aqui e Lula falou que acha que o golpe de 64 foi uma revolução. E aí, eu tava acabando de ler o livro do Getúlio Vargas e isso me levou a confundir 64 com 37, aí eu falei do Getúlio Vargas. Foi uma gafe que eu cometi aqui? É porque eu sou muito burro, não, só um pouquinho. Mas assim, foi uma gafe que a gente fez aqui mesmo, mas não muda muito o meu posicionamento sobre o que eu penso do posicionamento de Lula, de Vargas, não, tá? Que eu citei Vargas aqui. Mas, em amor à coerência aqui, eu preciso reconhecer o meu erro aqui, e foi graças a um comentário de vocês que falou: Dr. Santos, o senhor confundiu 37 com 64. E aí a ficha caiu. Não, foi mesmo. Tá? Então peço desculpas pela informação equivocada, saibam que não foi por mal de forma alguma, foi por burrice mesmo, tá bom? Vamos começar aqui? Olha só, eu tenho uma matéria aqui que está chamando muita atenção. Flávio Dino. Dino manda suspender perfis da Polícia Rodoviária Federal após página de Sergipe pedir Pix para Bolsonaro. Essa foi de arrancar a unha do dedão, né? Olha só o que foi publicado. Estamos juntos com Bolsonaro, ajude-nos doando. Leia o QR Code do Pix e doe para o Bolsonaro. Nem sei se isso foi para o Bolsonaro mesmo ou se foi para a conta de algum farsante, de algum golpista aí. Mas o fato é que o Flávio Dino mandou tirar os perfis, suspendeu os perfis, e o perfil do Instagram da Polícia Rodoviária Federal sempre publicou na quinta, de Sergipe, publicou nessa quinta um pedido de doação de Pix para o ex-presidente Bolsonaro. A corporação alega que foi vítima de um ataque hacker. Ataque hacker ou não, foi feita a publicação, chamou muita atenção, reverberou nas redes sociais. O Flávio Dino ficou pé da vida e mandou cancelar as redes sociais. É bem provável que tenha sido um ataque hacker mesmo, muito pouco provável que alguém da própria corporação tenha feito isso. Acho muito pouco provável, provavelmente foi uma invasão hacker mesmo. E não se sabe também se o QR Code realmente era o Pix do Bolsonaro ou não. Ninguém sabe se era ou não, tá? Mas assim que eu ficar sabendo, a gente traz aqui essa informação para você. E já que a gente entrou nesse assunto Pix do Bolsonaro, eu não vou lembrar aqui ao certo a matéria, mas você pode pesquisar no Google. Bolsonaro deu uma manifestação e disse que o Pix dá para pagar essa multa e multas futuras. Tem gente conjecturando aqui que beirou de 20 milhões, de 15 a 20 milhões aí de Pix feito ao Bolsonaro, tá? Então o pessoal que apoia o Bolsonaro está muito alinhado com o ex-presidente Bolsonaro e isso deixou o Lula revoltado. O Lula ficou pé da vida com essas doações ao Bolsonaro para pagar aí as multas que ele está devendo. Vamos falar de CPMI, ou melhor, de CPI das ONGs. A CPI das ONGs, que a gente fala menos do que a CPMI de 8 de janeiro e a do MST, está surpreendendo em muitas das suas ações. Citando a fonte, como sempre, esse é o site do Senado, tá? Do Senado Notícias. A CPI das ONGs quer ouvir prefeitos e governadores da região norte. Nessa terça-feira, dia 27, a Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs aprovou o requerimento para ouvir prefeitos e governadores da região norte.
Na reunião, os parlamentares também ouviram líderes indígenas sobre a atuação das organizações não governamentais. Gente, tá ficando ruim, viu? Tá ficando feio para essas ONGs, tá ficando muito feio, porque tá se descobrindo que os índios estão sendo extremamente explorados por essas ONGs. Crimes estão sendo descobertos nessa situação. O Plínio Valério, que é um gentleman, ele deu uma declaração de que o intuito da ONG, da CPI das ONGs, não é criminalizar as ONGs e nem fazer uma narrativa mentirosa, mas é descobrir a verdade. E, por exemplo, a Silvia Wayampi, que é uma deputada federal lá do Amapá, indígena, ela descobriu que lá na região dos Yanomamis tem um cogumelozinho, tá? E esse cogumelo, deixa eu tentar explicar sem ser vulgar, é um pouco animador, sabe, né? O que eu tô tentando dizer para vocês. E esse cogumelo é vendido a R$65 um cogumelozinho de algumas gramas. E sabe quando é que os indígenas veem essa grana? Nunca. Estão morrendo de fome, à míngua, com esse falso discurso hipócrita de que estão tentando salvar os Yanomamis. E a CPI das ONGs está descobrindo isso e muito mais. Isso e muito mais. E aí, agora, a busca é que teve denúncia que tem prefeito e governador envolvido nisso. Não sabe se é verdade. E aí eles foram convocados para falar e pode sair sujeito preso ou processado dessa CPI, das ONGs, caso venha mentir, faltar com a verdade ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, a gente vai estar acompanhando aqui. Seria interessante, bem interessante, fazer a cobertura aqui do que vai acontecer dessa fala dos prefeitos na CPI das ONGs. Eu tenho certeza que você quer acompanhar comigo. Bora lá, pessoal. Vamos falar aqui de uma publicação no Twitter do Deltan Dallagnol. Ele fez uma publicação de uma matéria do Metrópolis que diz o seguinte: cadê aquela turma que assinou a Carta pela Democracia? Reverberando ainda a fala do Lula que a democracia é relativa. Isso aí foi uma pancada na cara daquela turminha que assinou a Carta pela Democracia, que falava que foi pela democracia, salvaram a democracia. O cara falou a maior besteira que ele poderia falar, defendendo a Venezuela, e falou que a democracia é relativa. E ele falou isso na cara de um jornalista que falou: Lula, eu fui preso na Venezuela. E o Lula: e daí? Democracia é relativa. Talvez você foi preso e isso é uma narrativa, né? Ele não falou isso, aí eu estou acrescentando, tá? Mas assim, é para que você entenda, tá? Para que você entenda o sentido do que ele falou, a forma pejorativa de que ele falou. E aí eu vou trazer essa matéria do Metrópolis. Você acha que eu vou perder essa chance de compartilhar esse trecho com você para, lógico, esfregar na cara daquela turma esquerdista militante que diz que Lula é uma flor de pessoa e que tudo é pela democracia? Não vou não, vou colocar aqui. Jornal Metrópolis. Lula diz que Venezuela tem mais eleições do que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. For you and me. Para você e para mim. O presidente fez a afirmação em entrevista à Rádio Gaúcha, transmitida em seu canal no YouTube nessa quinta-feira. Já que a gente tá falando de canal do YouTube, Bolsonaro tirou onda com Lula, viu? Falou que abre uma live, logo tem 100 mil pessoas. Lula abre uma live, não chega a 4 mil lá. Mas enfim, um minutinho de vídeo aqui, só para você ouvir o Lula falando, seu presidente. Que não quis aceitar o resultado eleitoral? Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Ele falou o cidadãozinho que quer dar golpe, mencionando o ex-presidente Bolsonaro. Nem todo mundo é como Lula. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas.
Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. Como se as eleições. Peraí. Como se as eleições na Venezuela fossem sérias, tá? O Musa, ele tem um editorial que ele fala como acontecem as eleições na Venezuela. Lá os caras entram armados. Os guardas, a guarda presidencial, entra armada junto com os eleitores e confere o voto dos eleitores. Essa é a democracia que o Lula está defendendo. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Pois é, pessoal. E aqui ele relativiza o conceito de democracia. Eu até errei o vídeo aqui. Eu vou trazer o vídeo certo para vocês. Ela tem é onde ele fala aqui que é relativa à eleição de frente o jornalista que foi preso. Mas eu vou trazer o vídeo para vocês, tá? No momento certo. Enfim, vamos lá. 11 minutos de vídeo, dá pra gente falar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Mais uma matéria do jornal Metrópolis para vocês. Farra das passagens. O presidente do INSS comprou dezenas de bilhetes aéreos para ir a Rio de Janeiro dar aula. Essa coluna aqui é do Metrópolis, tá? Mirelle Pinheiro e Carlos Carone que escreveram esse editorial aqui e estão falando do Glauco Hamburgo, tá? O Glauco Hamburgo é professor numa universidade lá do Rio de Janeiro e ele é presidente do INSS, do governo Lula. E aí, sabe aquele jeitinho que acontece no governo Lula? Você vai ver muito, agora em muitas matérias. Você viu o caso lá do reitor do Rio de Janeiro que gastou 400 mil com a família, agora o caso do presidente do INSS, aí um caso de um ministro que asfalta a fazenda, aí, enfim, vai voltar tudo, tá? Vai voltar aquilo lá. O que é a denúncia aqui? Não estou falando que é verdade ou que não é, mas é o jornal Metrópolis que está falando. Ele dava aula no Rio, e aí toda quarta, quinta e sexta ele comprava passagem de traslado aéreo para sair de Brasília para o Rio. Só que o jornal Metrópolis foi lá na universidade particular que ele dá aula e descobriu que ele dá 3 aulas lá, realmente, mas é na segunda-feira. As 3 aulas seguidas. Mas por que ele pega os 3 dias de ida e volta para o Rio? Ou seja, tem coisa errada nessa história. E aí o Metrópolis começou a fazer a investigação aqui em relação ao presidente do INSS. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, eu pensei muito se eu falaria sobre isso aqui ou não, porque é algo que me deixa puto da vida. Vocês me desculpem a linguagem chula, mas é isso que esse tipo de coisa me deixa. Essa matéria aqui é do R7 e é um homem suspeito de sequestrar e abusar de uma garota de 12 anos no Distrito Federal. Ele criticava a pedofilia nas redes sociais, era crítico do presidente Bolsonaro, era apoiador assíduo do Lula. Mas eu preciso falar aqui com vocês. Isso não vem ao caso, tá? Vem ao caso para escancarar a hipocrisia dessa turma que diz que é santo e tudo mais. E aqui eu não vi mais um militante de esquerda tecendo críticas a isso aqui. Eu não vi uma defensora das crianças vindo aqui cair matando como se o cara fosse de direita. Aí você vê que a moral real tá perdida. E pelo contrário também, eu vejo gente de direita publicando isso aqui, lá o esquerdista tal, quase que comemorando o que aconteceu com a menina, só para poder esfregar na cara dos esquerdistas que eles são tão podres como eles acusam os outros. Ou seja, acuse-os do que você é e são podres mesmo e tá. A grande questão aqui é que o assunto é muito mais profundo do que direita e esquerda. A hipocrisia desse tipo de ser que vem crescendo no Brasil, e esse tipo de indivíduo asqueroso, ele rasteja nas sombras. Ele rasteja, ele existe. Existe na direita e existe na esquerda. E não tem nenhum lado ou outro que é santo em relação a isso. Então, não é de se vangloriar de um lado ou do outro, é de se tomar vergonha na cara e
endurecer. E aqui a esquerda vai levar porrada. Por quê? Porque não é esse tipo de coisa que tem que ser defendido. Um tipo de cara desse que tem que apodrecer na cadeia. Lógico, vai ter que ter o devido processo legal. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Mas o fato é, precisa endurecer as leis para esse tipo de gente. Não sei, se discute a questão da castração química, se viola ou não direitos humanos. Uma discussão acadêmica que eu mesmo já discuti calorosamente isso aí durante o tempo de universidade, lá nos anos 2000, enquanto eu fiz direito. Mas assim, precisa endurecer, precisa ver a questão da maioridade penal. Um homem barbudo de 17 anos faz as maiores atrocidades e fica por isso mesmo, mata alguém, abusa de alguém. Então tá na hora de largar dessa hipocrisia tosca, e aqui eu tô falando é para a esquerda mesmo, vamos endurecer a pena, para que o cara que for de direita apodreça na cadeia, para que o cara que for de esquerda apodreça na cadeia, porque o que interessa aqui não é a ideologia política dele, é o ato asqueroso e nojento que ele fez. Esse é o meu ponto de vista. Coloca no comentário se você concorda comigo. Eu me sinto tão enojado, tão, sabe, me dá um ranço tão grande. Eu, como pai de 2 meninas, eu tenho um ódio tão grande dentro de mim quando eu vejo esse tipo de informação, que eu tento me conter ao ver esse tipo de notícia. Mas assim, tem que endurecer as penas. E aqui não é troféu de ninguém quando um ato como esse acontece, mas que sirva de lição para a esquerda. Vamos endurecer as penas. Vamos enrijecer crimes podres e torpes como esse. É necessário. É bem necessário. Se preciso for, que mudemos a Constituição, que dê castração química para esse cara, que faça o que for necessário. Perpétua? Ah, mas é a cláusula pétrea. Ok, a Constituição não é respeitada há muito tempo. Quem sabe pelo menos desrespeita isso que já está retrógrado para colocar alguma coisa séria e para esse tipo de gente morfar na cadeia. Tá certo? É isso, pessoal. 17 minutos de vídeo, né? Tá bom. Obrigado por tudo. Desculpe os meus erros, tá? Desculpe, às vezes, a forma que a gente se expõe aqui. Às vezes a gente brinca. Eu quero que você tenha prazer em discutir sobre política, prazer em estar aqui comigo discutindo. E assim, esse é um momento que eu gosto, de sentar aqui, poder falar contigo. Eu me sinto, quando eu olho para essa câmera, é como se eu estivesse olhando nos seus olhos. Eu sei que tem alguém aí do outro lado. Eu sei que tem alguém que vai me responder com uma mensagem. Então, assim, é um momento que é como se eu tivesse aquele momento de sentar com um amigo e falar, vamos conversar. Então, eu espero que seja prazeroso para você estar aqui comigo também. Tá certo? Obrigado, fica com Deus. A gente volta no próximo editorial. Mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E que Deus nos livre, sei lá, desse comunismo aí que já estão começando a acreditar. Até quem é esquerdista, hein? Até quem falou que era pela democracia. E que Deus nos livre da violência, de gente como essa que eu mostrei no último editorial. Que Deus nos livre de todo mal. Amém.